O Partido Socialista apresenta uma proposta de decreto legislativo regional intitulado Regime Jurídico da Atividade Silvopastoril na Região Autónoma da Madeira, propondo a alteração de alguns artigos dos capítulos 2 e 3 relativos à apacentação, definidos no Diploma Legislativo Regional número 35/2008, que estabelece o regime de proteção dos recursos naturais e florestais. Em primeiro lugar, importa fazer um enquadramento histórico e referir alguns aspectos característicos da criação de gado nas serras do arquipélago da Madeira, que podem ajudar a perceber que pode ser contraproducente a criação de outros diplomas que venham fomentar a entrada de mais gados e em mais áreas florestais na região. A presença de gado nas serras das ilhas da Madeira e do Porto Santo é secular, mas a sua incompatibilidade com a sustentabilidade dos ecossistemas causou efeitos nefastos. Logo desde o seu início nas ilhas deste arquipélago, há já alguns séculos, a apacentação aconteceu sempre com pouco respeito pela natureza, em zonas com produção forrageira quase inexistente. As hervagens foram sendo aproveitadas por animais com capacidades para sobreviver em ambientes pedregosos e de magro revestimento vegetal, pelo que percorriam longas extensões para garantir o alimento mínimo à sobrevivência, com o consequente pisoteio e degradação do solo. A falta de predadores e de rentabilidade económica fez com que os donos dos animais negligenciassem o seu acompanhamento, ficando estes soltos e entregues à sua sorte, nunca se enquadrando no conceito de pastorícia. Esta atitude durou até aos nossos dias, caracterizada pela presença de animais soltos e sem acompanhamento, pela excessiva carga animal e pela sobreutilização dos pastos espontâneos, sempre explorados apenas pelo interesse de alguns poucos, sem preocupações ambientais, que nunca controlaram nem orientaram os animais, sustentando sempre a possibilidade de ser a entidade pública a disponibilizar os meios. No que diz respeito à valorização económica, apesar de no passado terem representado um complemento à subsistência das populações, a evolução que foi ocorrendo ao longo dos tempos fez com que os gados das serras perdessem importância nos dias de hoje. Mesmo em épocas em que os meios de subsistência eram mais escassos, os gados nas serras já eram apenas uma posse de cariz cultural, com comportamentos sociológicos inerentes também à posse da terra, em que a presença dos animais nas serras acabava sempre em desordenamento, visto nunca ter havido confinamento ou condução dos animais, não passando de intenções que nunca se concretizavam. As ovelhas e cabras nas serras da Madeira e do Porto Santo nunca foram nem são um fator de valorização do setor pecuário. Os animais nunca entraram no circuito da carne. Muitos dos proprietários apenas faziam deslocações uma vez por ano, a quando das tosquias, para contar os animais que supunham ter. Relativamente à lã, geralmente era deitada fora, ficando quase sempre no local de tosquia. Quanto ao consumo de leite, o aproveitamento de leite de ovelha ou cabra da serra era inexistente. Quanto à referência no preâmbulo deste projeto de que o pastoreio possa ajudar no combate à pobreza das zonas rurais, deixou de existir proprietários de gado dedicados exclusivamente à criação de animais nas serras ou que delas dependam para sobreviver. A maioria dessas pessoas desempenham atividades profissionais sem relação com o setor agrícola e mesmo os que são agricultores, a criação de gado nas serras não é a sua principal atividade. Estes são aspectos que vêm demonstrar que este projeto do Partido Socialista, que nos seus objetivos refere o aproveitamento económico sustentável, não vem acrescentar nada à economia da região, revelando-se uma iniciativa desnecessária, destinada a uma atividade que já está regulamentada e que serve perfeitamente para assegurar a silvopastorícia praticada. E o mesmo se aplica à referência a reforçar a competitividade e soberania alimentar da região autónoma da Madeira, pelo que o diploma em vigor não deve ser revogado, visto ser adequado à realidade da pastorícia de índole cultural e de tradições que é desenvolvida na região autónoma da Madeira. Em relação aos incêndios, a ocorrência de incêndios florestais ao longo dos séculos contribui para o aumento do espaço territorial desses gados, que desde muito cedo foram causadores de problemas graves. Citando o Padre Nóbrega, tal como este diploma também faz referência, este afirma que os gados que se alimentam de árvores e arbustos fazem crescer o perigo de incêndios provocados para fazer nascer rebentos novos e alimento para gados, especialmente os caprinos.
Mais disse que, no momento em que desaparecerem os caprinos, também diminuirão em muito os perigos de incêndio nas montanhas da Madeira. Com estas citações, e relativamente ao projeto de decreto legislativo em análise, é possível observar que o argumento do controle de incêndios com recurso aos gados, circunstância que efetivamente tem sido experimentada noutros territórios com singularidades diferentes, está a ser utilizado como um ardil para impolar uma silvopastorícia que está estável e respeita as regras implementadas, pois o uso dos gados no controle dos incêndios é um fundamento que precisa de grande reflexão para a sua observância, para que posteriormente não se venha a cair nos erros do passado e se caminhe para o desmazelo, em que, como sempre, depois é a governação que tem de resolver os problemas, como foi o caso da necessidade há poucos anos de ter de pagar a alguns para retirar o gado de determinadas superfícies, habitats ecológicos que, afinal, são de todos os madeirenses. Um dos objetivos propostos por este projeto de decreto legislativo regional é valorizar o estatuto social dos pastores. Contudo, entende-se este objetivo como uma falácia, pois é sabido que é quase nula a existência de pastores na região autónoma da Madeira e que devem ser poucos os que o querem ser. No entanto, o número 4 do artigo 6º deste projeto de decreto legislativo menciona que os animais em pastoreio devem estar sempre acompanhados pelo seu detentor ou pastor, situação que nunca foi o habitual ou o tradicional na região. Ou seja, este projeto não leva em consideração a realidade regional e mostra que há desconhecimento sobre essa mesma realidade, pois sempre houve carência e pouco uso de pastores, podendo-se afirmar que isso não é de agora, pois no passado os animais foram sendo abandonados ao seu destino, o que levou à anarquia de gado nas serras e que só ficou controlado após a retirada de ovinos e caprinos de muitas áreas da região, que teve o seu epílogo em 2003. Só a partir de 2003 e com a publicação do Decreto Legislativo número 35/2008, 14 de agosto, o pastoreio ficou disciplinado na região autónoma da Madeira e, apesar de ocorrerem pastores nas serras do Puiso, a contenção da maior parte dos animais é com recurso a vedações. A presença de animais nas serras da Madeira, maioritariamente em zonas de grandes declives, foi um fator perturbador do equilíbrio biológico. Favoreceu a dilapidação dos solos que, sem o coberto vegetal e com o pisoteio dos animais, sofreram efeitos nefastos, sendo diretamente responsável pela degradação da vegetação, pelo aparecimento de fenómenos erosivos dos solos e, consequentemente, pela ocorrência de enxurradas. Fruto da sua presença num passado recente, muitas áreas apresentam hoje grandes indícios de erosão, como são os casos das serras de Santo António e das serras de São Roque, sobranceiras à cidade do Funchal. Também o gado posto a pastar nas serras foi um problema grave para a arborização e o principal responsável pelo desnudamento progressivo das serras da Ilha da Madeira. Em superfícies declivosas, a inclinação dos terrenos torna sempre inadequada a presença de quaisquer animais pecuários. O constante e contínuo pisoteio, a movimentação de animais e o consumo do fraco coberto herbáceo favorece a desagregação e deslizamento de terras e pedras, tendo como consequência o despovoamento vegetal e o aparecimento de fenómenos erosivos, com consequentes perdas irreversíveis do solo. Assim, após as ações de retirada indemnizada de ovinos e caprinos das serras concluídas em 2003, a entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional 35/2008 veio permitir o desenvolvimento de uma pastorícia com características tipicamente madeirenses, mas estruturada para produzir sem destruições ambientais, com o seu uso a ser racional para impedir o aparecimento de fenómenos erosivos. Assim, zonas de declives difíceis, como sejam as áreas esqueléticas e de altitude comuns na região, estão a ser reservadas para áreas de conservação, pelo que a revogação do capítulo 2 e da secção 2 do capítulo 3 do Decreto Legislativo em vigor, proposta por este decreto, não tem qualquer fundamento. Também nesta sequência, e tendo em consideração que o projeto em análise faz referência ao facto de os efeitos das alterações climáticas ser preocupante, este mesmo projeto parece contradizer essa inquietação, pois a pastorícia pode ser uma das causadoras do fenómeno, visto que pode ser agravado pelo incremento de mais animais em pastoreio, nomeadamente pela degradação do solo e subsequente desaparecimento do coberto vegetal que possam causar com diminuição evidente da biodiversidade.
Quanto à rejeição que este projeto faz sobre a forma de conservação que é feita em grande parte do mundo, relativamente às zonas protegidas, julga-se demasiado pretencioso que o projeto produza esta afirmação, uma vez que tal declaração põe em causa todo o conhecimento e trabalho que tem sido feito em prol da conservação da natureza a nível planetário, dando a sensação de que este projeto pretende ser detentor da verdade e que meio mundo está incorreto. Também quando é feita a referência aos constrangimentos sentidos por proprietários de terrenos, apesar de noutras latitudes, parece-nos que a inquietação é omitir o decreto em vigor, que não impossibilita os proprietários de animais de apacentá-los nos seus terrenos, desde que cumpridos os requisitos exigidos para a sua realização. Para mais, essa referência também leva a que se interprete o projeto como um diploma que defende o laxismo e não o rigor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, importa aqui referir que o capítulo 2, referente à apacentação do decreto legislativo em vigor, o 35/2008, já prevê a atividade da silvopastorícia na região autónoma da Madeira, segundo critérios técnicos e legais tendentes à adequada gestão e ordenamento da atividade de pastorícia e à proteção e conservação dos espaços naturais, iniciativas fundamentais para a utilização racional dos recursos naturais. É um diploma que garante as regras suficientes para o desenvolvimento da pastorícia praticada na região autónoma da Madeira, sendo o projeto do diploma apresentado incoerente desse ponto de vista ao pretender revogar o referenciado capítulo 2 do diploma em vigor. É lamentável também a constante alegação do preâmbulo do projeto em análise, que refere que a emissão das licenças de apacentação ao abrigo do decreto regional em vigor é apoiada em critérios subjetivos, dependendo da vontade e informação técnica que possui a autoridade na matéria. Esta afirmação não é verdadeira, porquanto as decisões de autorização de apacentação são de cariz exclusivamente técnico e têm por fundamento a racional e sustentável proteção dos recursos florestais e a preservação da natureza. Na região autónoma da Madeira existem áreas onde presentemente a atividade de apacentação é desenvolvida nas serras por coletividades que têm aconselhamento das entidades competentes, não sendo minimamente marginalizadas pela entidade com a tutela da silvopastorícia na região e que muitas vezes lhes dá apoio logístico. São 8 as coletividades que possibilitam que os seus associados apacentem gado bovino nas áreas que estão afetas a cada uma delas e uma coletividade que possibilita que os seus associados apacentem ovinos nas serras do Puiço. Também é possível obter autorização de apacentação a título individual para terrenos privados, desde que sejam cumpridos os requisitos técnicos e legais inerentes à atividade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, perante o exposto, naturalmente que o PSD votará contra esta proposta, que nada vem acrescentar à legislação que está em vigor. Obrigado.